E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura do versículo 137 ao 144 do Salmo 119. Salmo 119, do versículo 137 ao 144, continuando a série de exposições que retomamos semana passada. Palavra do nosso Deus que diz assim: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos cultuando ao Teu santo nome, correspondendo em gratidão por Tua grandiosa salvação, por Tua providência em nossa vida. Neste momento de exposição da Sua palavra, rogamos que o Senhor nos ilumine a mente para compreendermos, os ouvidos para ouvirmos a Sua voz e o nosso coração para que seja um terreno fértil e sejamos transformados um pouco mais esta noite. Que o Senhor não permita que distrações, preocupações ou outras questões nos desviem. O foco agora que deve ser de ouvir o que o Senhor tem reservado a nós nessa noite. Que lembremos que é o próprio Senhor que nos fala através da Sua palavra, através do Teu Espírito, e sejamos atenciosos ouvintes e diligentes praticantes da Tua palavra. Venha de encontro, ó Pai, de cada uma das nossas necessidades e que seja um momento oportuno para sermos fortalecidos, amparados, consolados, desafiados, corrigidos pelo Senhor, tudo de acordo com a Tua vontade soberana para conosco. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série no Salmo 119 já está caminhando para o fim e foi intitulada Como Eu Amo a Tua Lei. E é muito próxima do nosso propósito que tivemos em colocar o lema da igreja no momento da organização, um tempo depois, nos primeiros passos, e também o tema de 2020 e 2021. E o nosso lema e tema é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. Então, para guardarmos a palavra de Deus, entendermos como a palavra de Deus é digna de ser amada e de também por isso ser testemunhada, pois ela revela a Cristo. E este salmo é grande na sua extensão, mas maravilhoso e grandioso na sua mensagem. E do início ao fim, nós temos ouvido este salmista que não sabemos ao certo quem foi, mas que conhece a palavra de Deus e experimenta da palavra de Deus em todas as áreas, em todas as circunstâncias da sua vida, e ele expressa de A a Z o quanto ama a palavra de Deus e ao Deus da palavra. E ele expressa de A a Z porque este, como os irmãos têm ouvido, é sempre bom lembrar, e outros que ainda não tiveram oportunidade de ouvir podem fazê-lo, é um acróstico. Então cada um dos 8 versos, são estrofes de 8 versos, começam com a mesma letra, na ordem alfabética lá do hebraico. E chegamos na 18ª letra do alfabeto hebraico, das 22, chegamos na estrofe 18 da letra Tsadé, que é equivalente ao T, talvez aí, se alguns fizessem esse paralelo. E esta é mais uma estrofe maravilhosa, em que o salmista revela o seu amor pela palavra de Deus. E como vimos na semana passada, e por isso estamos vendo mais uma mensagem neste salmo, pois essas duas estrofes têm uma ligação mais próxima,
ele também manifesta a sua admiração, o seu maravilhamento pela palavra de Deus. Os irmãos se lembram do que nós vimos na semana passada, que foi esta última exposição, dos versículos 129 ao 136, que teve o tema em forma de pergunta: quanto a Bíblia te maravilha e motiva? E nesse sentido nós perguntamos de uma forma prática: quanto você tem lido, meditado na palavra de Deus e se empenhado em obedecer aquilo que Deus diz, aquilo em que você deve meditar e aplicar no próprio coração e na própria vida? Então, quanto você lê, medita e obedece ao que Deus diz, além das suas preferências, das suas opiniões, mas privilegiando, priorizando a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa por muitos motivos. E quais foram os motivos que o salmista disse na última estrofe, pelos quais a palavra de Deus é maravilhosa? Ela nos esclarece e dá entendimento. Ela é extremamente desejável e é onde nós encontramos e experimentamos as misericórdias de Deus. Nós também vimos que a palavra de Deus é maravilhosa na última estrofe, porque ela nos direciona à vida. Ela orienta os nossos passos, e enquanto caminhamos, não é qualquer caminhada, mas é uma caminhada vitoriosa, em triunfo e libertadora, e é onde o próprio Deus pode ser encontrado. Como a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Somente por este último motivo, parece que já não seria suficiente. Mas além dos demais que nós vimos, o salmista ainda não acabou. Isso não é tudo. Ele tem mais motivos para expressar o porquê a Bíblia o maravilha tanto e o motiva a viver em obediência ao Senhor e para a glória do Senhor. E mais do que isso, mais do que o que o salmista tinha a dizer da palavra, é o que Deus diz através do salmista na sua palavra. Deus tem mais a dizer sobre si do que o que vimos na última semana e em tantas outras ocasiões que pudemos passar juntos aqui. Deus tem muito a revelar sobre si na sua palavra. Ele quer se dar a conhecer, por isso ele deixou a nós as Escrituras. E à medida que nós conhecemos o Deus revelado nas Escrituras, nos maravilharemos mais e teremos mais motivos para expressar porque a palavra de Deus é maravilhosa, e é isso que o salmista continua a fazer aqui. E nessa estrofe 18, dos versículos 137 ao 144, que acabamos de ler, nós veremos sobre o que a Bíblia revela sobre Deus e sobre você. Este será o nosso tema hoje. O que a Bíblia revela sobre Deus e sobre você? É claro que, como eu acabei de dizer, há muito que Deus revelou sobre si, em toda a sua glória, seus atributos, mas há um aspecto, um atributo, uma qualidade de Deus que é enfatizada nessa estrofe. E nos deteremos nela em algumas implicações. O que a Bíblia revela de um modo especial sobre Deus e também sobre você? Nós veremos isso em duas partes também, com duas perguntas. A primeira é o que a Bíblia revela sobre Deus, nos versículos 137 e 138, que diz assim: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. A NVI traduz o 138 da seguinte maneira, que nos ajuda: ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. Como de costume, este início da estrofe já aponta para o seu tema principal. E ele expressa, em primeiro lugar, essa declaração de que Deus é justo. Se dirigindo ao próprio Deus, ele diz: justo és, Senhor. Justiça é algo que todos desejam e buscam de alguma forma, não é? Todos querem que justiça seja feita de um jeito ou de outro. Eu me dirigi às crianças e pedi para que elas fizessem um desenho primeiro sobre algum momento em que elas tiveram vontade de falar ou falaram com todas as letras: isto não é justo.
Normalmente isso acontece quando a nossa própria vontade, no caso desde criança, não é feita, não é? Talvez queriam fazer alguma coisa, ir para algum lugar e é frustrado. Queriam talvez algum brinquedo e não puderam fazer, não puderam ter. Queriam fazer algo que outra criança estava fazendo, mas não puderam também. E por que eu não posso? Isso não é justo. Mas na verdade que para nós, quando se passa o tempo, nós podemos muitas vezes ter a vontade de dizer isso. Isso não é justo. Por que Deus abençoou meu irmão dessa maneira e para mim não? Por que Deus não atende a minha oração, talvez de um familiar que ainda não foi convertido, e parece que a outros Ele concede? Isso não é justo. Então, quando somos frustrados, não é? Podemos dizer algo assim. Por que Deus Ele permite que haja algum tipo de sofrimento, seja por enfermidade, maldade, quando recolhe um ente querido? Isso é justo? Há tantas pessoas que fazem tantas maldades e continuam por aí. E aquela outra pessoa que parece uma pessoa de Deus, né, tão querida, e Deus permite que se vá. Quantas situações nós podemos dizer isso não é justo? Nós temos esse desejo por justiça. E sabe por que você tem esse desejo por justiça? Ainda que esteja distorcido pelo pecado que há no seu coração. Porque Deus é justo. E Ele nos transmitiu isso quando nos fez a sua imagem e semelhança. Isso está tão arraigado no ser humano, que até mesmo quem não conhece a Deus manifesta isso. Há um apelo em relação à justiça social, a direitos que as pessoas têm, os cidadãos. Há um apelo por justiça social sobre todo tipo de igualdade, mesmo que tão corrompida pelo pecado. Igualdade de gênero, igualdade de tantas outras coisas que se apela muito. Há um discurso que clama por liberdade e se precisa definir bem o que significa isso, em que há um desejo por justiça de ordem social. Há um desejo por justiça que envolve questões políticas, econômicas, até filosóficas, e de ordem ética, daquilo que é certo e do que é errado. Tanto que há até expressões simbólicas desse desejo por justiça. Um dos símbolos é uma espada. A própria Bíblia, quando fala da justiça ser feita, lá em Romanos 13, que Deus deu às autoridades, o poder da espada para punir o perverso e preservar aqueles que fazem o bem. Essa espada indica força, ordem, um tipo de coerção, de privar aqueles que querem fazer o mal, de fazê-lo, de impor castigo para cumprir a justiça. Há também um outro símbolo que é de uma balança, que além de indicar equilíbrio, indica equidade também, igualdade, aquilo que é justo. Há uma imagem de origem, de uma a deusa romana com os olhos vendados, e há com os olhos abertos também como símbolo de justiça, que é tanto dos olhos vendados para demonstrar a intenção de haver igualdade, não fazer acepção de pessoas, e como isso nos incomoda e preocupa, não é? Mesmo no nosso país, havendo esse tipo de símbolo, havendo aqueles que deveriam se preocupar com a justiça, muitas vezes se faz acepção de pessoas, principalmente em ambientes assim. E há também uma outra imagem que é um símbolo de olhos abertos, no sentido que não se deve deixar passar nada na aplicação da lei. Não se deve fazer vistas grossas. Então há esse desejo por justiça. Há até mesmo aqueles que não confessam a Deus, arraigado dentro de si, o desejo porque isso aconteça, mas nem sempre isso acontece, não é verdade? Onde essa justiça tão almejada pode ser encontrada? Em algum tipo de político? No STF? Em algum tipo de outro ambiente que realiza trabalhos sociais, fazendo justiça social? Onde esse anseio por justiça pode ser suprido de forma suficiente? Como podemos nos maravilhar, retomando aí essa sequência que o salmista nos apresenta,
pelo fato de vislumbrarmos verdadeiramente aquilo que é justo e no fato da justiça ser feita. Onde podemos nos maravilhar com algo que é feito de forma justa e onde a justiça é realizada naqueles que são envolvidos nas suas ações. E a resposta nós não encontraremos olhando para fora. Nós encontraremos essa justiça manifesta, revelada em Deus, porque Ele é justo. E na sua palavra, que revela quem Ele é, por isso a sua palavra é justa e manifesta a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus é justo, e essa expressão não deve ser usada para realçar que Deus fará o que você quer, não olhando para si mesmo e nem para fora. Deus é justo, e sabe onde Ele imprimiu a sua justiça, além de nós colocando este caráter da justiça dentro daqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança? Ele imprimiu isso de uma forma especial nas páginas das Escrituras, onde Ele quis se revelar de um modo muito especial. E o que a Bíblia revela então sobre Deus? Como vimos aí, que justo és, Senhor, e retos os teus caminhos, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade, ou como diz a NVI, os seus testemunhos são dignos de inteira confiança, porque o Senhor os ordenou com justiça. O que a Bíblia revela então sobre Deus? A Bíblia revela que Deus é justo e a sua palavra expressa a sua justiça, pois a sua palavra é verdadeira e totalmente digna de confiança. Muitas vezes pode ser difícil conceber algumas coisas que acontecem. Pode ser difícil digerir algumas verdades bíblicas, como vimos hoje pela manhã, sobre o que a Bíblia fala sobre a morte, sobre como a Bíblia fala a respeito da maldade humana, como Deus permite que isso aconteça, quando fazem mal a alguém e parece que há impunidade, ou no contexto de autoridades, de governo, como Deus deixa levar isso adiante? Isso não é justo. Como Deus pode condenar pecadores de uma forma eterna, no tormento, sem deixarem de existir, mas experimentando a sua ira para todo sempre, como vimos pela manhã. Mas a palavra de Deus revela, embora seja muitas vezes difícil para nós assimilarmos e compreendermos o que acontece, coisas que parecem não ser justas. A palavra de Deus revela que Deus é justo e que a sua palavra é justa e perfeita e é eterna, ela não muda, perdura até o fim. A justiça de Deus não é como a nossa, imperfeita, terrena. A justiça de Deus revelada nas Escrituras ultrapassa a compreensão humana. E muitas vezes reconhecemos isso. E devemos nos humilhar e reconhecer isso, como irmãos nossos do passado fizeram. A justiça de Deus não é para ser compreendida em todos os seus caminhos, porque ela é perfeita e não podemos compreender os caminhos de Deus muitas vezes que são perfeitos e ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Quando nos deparamos com a justiça de Deus revelada na palavra e contemplamos que Deus é justo, há duas coisas que podemos fazer pelo menos: nos maravilharmos, porque Deus é justo e justa é a sua palavra. E além de nos maravilharmos, é o mesmo espírito que o salmista está aqui de maravilhamento, de admiração, nós também podemos adorar ao nosso Deus. O que a Bíblia revela sobre Deus é a primeira pergunta. Revela que Deus é justo, e justa é a sua palavra, perfeita, eterna. Isso nos leva a nos maravilharmos, não a compreendermos. Isso nos leva a adorarmos ao nosso Deus e nos prostrarmos diante dele. E não queremos compreender todas as coisas. Alguns textos que nos ajudam a compreender mais isso. O primeiro é do Salmo 19, versículo 9, que diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
Quando Jeremias se viu diante do cativeiro babilônico, naquela devastação ocorrida em Jerusalém, ele disse lá no livro de Lamentações, versículo 1, que estudamos há um tempo atrás: justo é o Senhor, pois eu me rebelei contra a sua palavra. Somos pecadores e Deus é justo. Quando pecamos, Deus continua sendo justo. Quando acertamos, é porque caminhamos os passos da sua justiça, pela graça dele. Daniel também compreendeu essa justiça de Deus nos seus caminhos e se viu diante do Deus justo, quando ele disse lá no capítulo 9, na sua oração: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor pertence a justiça sempre, e a nós o corar de vergonha sempre, porque somos pecadores e imperfeitos diante dele. E Daniel continua um pouco mais à frente: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Por quê? Não é porque Deus é mau ou injusto, mas porque ele é justo. O nosso Deus é justo em todas as suas obras, em tudo que ele faz. Podemos ver a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça permeando tudo que ele faz. E Daniel admite: nós não obedecemos a sua voz. No livro de Apocalipse, nós vemos uma outra expressão, lá no capítulo 16, no versículos 5 ao 7, que diz: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Nosso Deus é justo e ele julgará a todas as coisas no seu tempo com justiça e retidão. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia certamente: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mas há uma expressão maior da justiça de Deus revelada nas Escrituras. E eu quero dizer que, quando for difícil compreender muitas coisas que acontecem, quando for muito, talvez, complicado assimilar como Deus permite que isso ou aquilo aconteça ao nosso redor, não se perca olhando de acordo com a sua própria noção de justiça, como se os seus caminhos, a sua sabedoria fossem os mais retos possíveis. Olhe para a palavra de Deus, que revela o caráter e as obras justas do nosso Deus. Mas acima de tudo, olhe firmemente para aquele que é a manifestação da sua justiça. Como está lá em Romanos 3, eu peço que você abra neste texto, marque aí a sua Bíblia no Salmo 119, em Romanos 3, versículo 21 até o 26, nós encontramos essa expressão da justiça de Deus em pessoa. Quando o apóstolo Paulo, após dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porque Deus é justo, santo, e ele se ira contra o pecado e por isso contra o pecador. Mas quando chega no final, ali do capítulo 3, no meio, quando ele diz que não há justo nenhum sequer, Deus é justo e não há nenhum justo sequer, ele diz que diante do juiz que julga, a nós só cabe o calar a boca, pois todo mundo é culpável diante de Deus. Não há argumento diante do justo juiz. Mas então vem essas doces palavras que manifestam a justiça de Deus. Por isso eu disse, quando for muitas vezes difícil lidar com algo que aconteceu por parecer que não é justo, olhe para aquele que é a justiça de Deus. Quando no versículo 21 de Romanos 3, Paulo começa dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o que em Cristo? A sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando tiver vontade de dizer, as circunstâncias muitas vezes nos pressionam o coração e podemos dizer, isso não é justo. Por que Deus permitiu? Por que Deus não faz alguma coisa? Lembre-se de que Ele fez. Manifestou a sua justiça ao salvar pecadores, tornando-os seus filhos, e fez através do seu único Filho, o justo e justificador daquele que tem fé nele. Meus irmãos, a Bíblia revela a justiça de Deus do início ao fim, em toda a sua expressão, não somente nessa estrofe. Mas essa estrofe fala de um tema importante nas Escrituras, que é a revelação do caráter justo de Deus, e que Ele imprimiu sua justiça nas suas palavras, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele já fez e que ainda fará, e naquilo que Ele requer de nós, que caminhemos pelos passos segundo a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia, portanto, revela esta justiça de Deus, pois revela quem é o nosso Deus justo. E sendo Ele justo, Ele é totalmente confiável. Descanse nas mãos dEle, porque Ele é digno de confiança, e em todos os seus caminhos e em todos os seus juízos, juízos esses que mais do que podemos compreendê-los, ou concordarmos ou discordarmos com eles, nos fazem reconhecer quem Deus é, um Deus justo. E diante desse Deus justo, da sua palavra justa, nos causa maravilhamento e nos move à adoração, como o próprio apóstolo Paulo, depois desta reflexão que vai desde o início de Romanos, chegando ao capítulo 11, quando ele conclui de qual maneira, diante da justiça, da graça, da soberania de Deus, ele diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, que não podem ser compreendidos pela mente humana como um todo, são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, pois, eternamente. Amém. Diante do Deus justo, não se compreende tudo o que Ele faz, para que a gente diga: Deus é justo, Ele fez isso por mim. A justiça do que Ele fez por você, Ele já revelou em Cristo. E diante do Deus justo revelado em Cristo, cabe a nós corar de vergonha, porque somos pecadores, e reconhecer a sua graça revelada em Cristo, nos maravilharmos diante da sua palavra que revela o nosso Deus, e também adorá-lo. Por isso a Bíblia é maravilhosa para o salmista, espero que seja para você, porque revela que Deus é justo e totalmente digno de confiança. Mas à medida que a Bíblia revela quem é Deus, ela também revela algo sobre você. Não me entenda mal, na continuação dos versículos veremos Deus se revelando, mas o salmista reconhecendo, respondendo a isso. Por isso que enquanto Deus se revela na sua palavra, a palavra de Deus também revela algo sobre você. E é sobre isso que nós veremos de forma mais breve, dos versículos 139 ao 143. O que a Bíblia revela sobre você? Versículos 139 e 140 dizem: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Quero ler o 140 na NVI, que diz: a tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama.
Em primeiro lugar, o que a palavra de Deus diz sobre você, quando você se maravilha diante do Deus justo. Quem se maravilha com a palavra de Deus é cativado a amá-la cada vez mais, enquanto prova dela e a comprova também. É isso que nós vemos nesses versículos de forma resumida. Quem se maravilha com a palavra de Deus é cativado cada vez mais por ela, de maneira que a ame mais, enquanto prova da palavra de Deus e comprova que ela é verdadeira. A maior preocupação do salmista aqui é com a palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus. Esse zelo que ele se refere no versículo 139 é devido àqueles que esquecem da palavra, e ele ama a palavra de Deus é maravilhosa para ele, e aqueles que a esquecem estão se esquecendo do próprio Deus. Meus irmãos, deixar de se maravilhar com a palavra, não ser cativado por ela, é deixar de encontrar o Deus revelado na palavra cada dia e ser cativado por ele para amá-lo mais, provar da sua companhia e comprovar que a sua palavra é verdadeira. Mas quem prova desta palavra e comprova a sua pureza é levado e cativado a amá-la ainda mais. E sobre isso, o que a Bíblia diz sobre você? Você tem sido nessa resposta ao maravilhamento da palavra de Deus? Você tem sido cativado a amar a palavra de Deus? À medida que usufrui do que Deus revelou sobre si mesmo? À medida que você o conhece mais? Você tem sido cativado a amar mais a palavra de Deus à medida que comprova que aquilo que Deus prometeu, muito ele já cumpriu, continua cumprindo no seu cuidado para conosco, e isso faz você amar mais a este Deus, porque ainda espero que ele vai cumprir. O que a Bíblia diz sobre você? O quanto você tem sido cativado a amar esta palavra e a comprovar de que aquilo que Deus disse é de fato verdadeiro em todas as suas promessas. Em segundo lugar, do versículo 141 ao 142, o salmista diz: pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Quem se maravilha com a palavra de Deus tem a sua mente ocupada por esta palavra. A palavra habita ricamente a mente e se experimenta que ela é verdadeira. Quando nós vemos aqui o salmista dizendo: pequeno sou e desprezado, a sua maior preocupação não é com a sua fama, com a sua posição. Ele é pequeno, insignificante. Ou com a sua reputação, com a importância que ele tem por si diante dos outros. Ele é desprezado. O que ele se preocupa não é com o que os outros pensam ao seu respeito. A sua prioridade é com o que ele mesmo pensa sobre a palavra de Deus. Deus falou de uma maneira que revelou a sua justiça na sua palavra, e isso deve ocupar nossa mente, nos maravilhar, porque a palavra de Deus é eterna, dura para sempre. Deus estabeleceu a sua lei, que é a própria verdade. Esta palavra de Deus é perfeita, então ela não muda. Deus não muda as suas promessas. Quando ele lança uma palavra, ele não volta atrás, não se arrepende. Ela não é passageira, ela é eterna e fiel. Deus não engana. A sua palavra é verdadeira e confiável. Meus irmãos, o que a Bíblia diz sobre você? Você tem sido envolvido por esta palavra de maneira que ela permeia o seu pensar, e você, ao ter este discernimento no dia a dia, reconhece que a palavra de Deus é verdadeira? Não somente leia e fique pensando na palavra, mas nesta meditação, com a palavra de Deus permeando o seu pensar, suas emoções, experimente que ela é verdadeira, pois Deus se revelou assim de uma forma verdadeira, fiel, na sua palavra, extremamente confiável. E por último, no versículo 143, que o salmista diz: sobre mim vieram tribulação e angústia
Todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Quem se maravilha com a palavra de Deus encontra prazer nos mandamentos de Deus, mesmo que passe por aflição e angústia. Nós sabemos que quem é chamado por Deus para ser seu filho, que tem a palavra e se maravilha com ela, não ficará alienado, anestesiado e deixará de passar por problemas, por angústias, tribulações, ou como outra versão diria, por adversidades e por pressões de todo tipo. Mas a maior preocupação do salmista não é com seu bem-estar pessoal. A sua preocupação maior não é orar para que Deus tire toda e qualquer dificuldade da sua vida, porque ele recebeu algo maravilhoso, que é a palavra de Deus. Por isso a sua preocupação maior, mesmo em meio a angústias, há dificuldades, o seu empenho, a sua motivação, como vimos na semana passada, é observar o que Deus diz, como ele manifestou a sua justiça, e se empenhar em seguir à risca, como nós já vimos mais no início deste salmo, em obedecer aos mandamentos do Senhor. E quando dizemos sobre lei, sobre cumprir a risca, sobre obedecer, se sujeitar, ser um servo, parece algo pesado, não é? Parece que estamos sendo pressionados contra a própria vontade. Mas aquilo que pressiona, angustia, que causa um peso, não é a palavra de Deus. O salmista diz aqui que o prazer dele não provém da ausência de dificuldades. O seu prazer é a própria palavra de Deus. O prazer do crente não está no bem-estar pessoal, quando tudo o que acontece lhe parece justo, aquilo que todos os outros almejam, inclusive aqueles que não conhecem ao Senhor. O prazer do crente está na palavra do Senhor, por isso nela medita dia e noite. Como diz o Salmo 1 também, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este é o bem-aventurado, é o abençoado por Deus, é o que experimenta a mais perfeita satisfação que se pode haver nessa vida, que não é baseada em circunstâncias, mas sim é proveniente da palavra de Deus, porque nele nós encontramos o próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, o que a Bíblia diz sobre você? Você tem experimentado deste maravilhamento na palavra de Deus? Você tem experimentado do prazer que vem da palavra de Deus quando você coloca nela a sua confiança, obedece mesmo que não entenda e é conduzido pelo próprio Deus de uma forma prazerosa, fazendo a vontade dele, mesmo quando acontecem dificuldades? É verdade que muitas vezes vemos irmãos que passam por momentos de angústia, de tribulação, e encontram conforto na palavra de Deus. O prazer está aqui, motivo de gratidão, a mais perfeita expressão da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Isso é suficiente. Vemos outros experimentando isso e já nos edifica. E quanto a você, tem experimentado esse maravilhamento e o prazer que só pode vir das Escrituras? Para concluir, retomando o tema, o que a Bíblia revela sobre Deus e sobre você, foi o que nós vimos. O salmista fala desse anseio por justiça. E o quanto esse anseio é presente neste mundo. Como eu já me referi às crianças e disse no decurso da mensagem, em qual situação você tem vivido no momento, experimentado? Ou tem visto alguém passar por isso, que poderia dizer, isso não é justo? Que tipo de justiça lhe parece faltar no mundo? Social, jurídica, política, econômica, relacionada a uma justiça que envolve crimes? Está faltando justiça com as próprias mãos? Meus irmãos, nós vivemos num mundo em que se diz, como disse o salmista lá no Salmo 14, não há Deus.
vivem como se Deus não existisse, e isso não é justo. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo, se baseando neste salmo também, ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Diz que a garganta humana é como um sepulcro aberto, com a língua urda engano, e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Há quem pergunte: Deus é justo? E por que Ele não faz isso então? Ou por que Ele permite que isto aconteça? E a pergunta mais certa seria: se Deus é justo, por que Ele não mata você porque você é um pecador? E é porque Deus é compassivo também. Ele é tolerante. Ele manifestou a sua justiça em toda a sua plenitude em Cristo Jesus. Então, qual é a esperança de justiça no contexto em que nós vivemos, no mundo caído em que nós vivemos? Quando nós vivemos com pecadores no contexto da nossa família, não é no contexto em que vivemos que veremos justiça sendo feita, embora devamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, orar pelos governantes, por aqueles que estão envolvidos na aplicação da lei, da justiça, mas a manifestação mais perfeita e sublime dessa justiça, e como diz o Salmo, mais confiável, mais provada e comprovada, aquela justiça que é prioritária, que é inesquecível, que é eterna e verdadeira, que é prazerosa, sábia. Essa justiça maravilhosa nós encontramos na palavra de Deus, que revela o Deus justo. Meus irmãos, nosso Deus é justo e revelou a sua justiça na sua palavra, palavra que revela Cristo, que é a justiça de Deus. Ele é a mais exata expressão de quem é o nosso Deus em toda a sua justiça. Olhando para o Senhor Jesus, nós vemos a manifestação do juízo de Deus, enviando-o para que ele cumprisse as exigências da sua justiça, ao cumprir a lei em obediência no nosso lugar, e ao também receber o castigo como maldito naquela cruz, que nós deveríamos receber. E esta é a expressão da justiça de Deus. Mais do que ficarmos desanimados e frustrados com as injustiças que vemos ao nosso redor, e nós muitas vezes ficamos, ou com aquilo que experimentamos de injusto neste mundo, mais do que ficar desanimado com isso, você tem algo que pode te maravilhar, te animar, que é a palavra de Deus. E através desta contemplação do Deus justo, ser conduzido à sua presença para adorá-lo. E isso dissipa as nossas inquietações. Isso nos conforta nas nossas tristezas. Isso nos dá entendimento quando estamos desanimados e frustrados. Isso acontece à medida que vemos que Deus é justo e a sua palavra também é justa. E à medida que obedecemos e conhecemos mais quem Ele é, nós experimentamos da bênção que os juízos de Deus concedem àqueles que lhe pertencem, como tem sido no decorrer da história. Por isso que o salmista termina no versículo 144, reconhecendo que o Deus justo nos deixou sua palavra, que revela a sua justiça. Isso é motivo de maravilhamento e também de adoração. O que a Bíblia revela sobre Deus e sobre você? Revela que eu tenho um Deus justo, que revelou em Cristo Jesus essa justiça. Isso me move a servi-lo e adorá-lo. Ou como disse o salmista, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência ou o discernimento deles, para que eu viva.
Timothy Keller, comentando este salmo, diz: este é o testemunho que nós consideramos aqui de milhões de pessoas, ou até mais no decorrer de toda a história humana. E é o testemunho da própria palavra de Deus. Quando você confia na palavra de Deus, provando-a no crisol da sua vida ao longo dos anos, descobrirá que ela não é só verdadeira, como também prazerosa. Então você passará a amá-la cada vez mais e amar ao Deus revelado nela. Que cada um de nós, à medida que conhecemos o Deus justo revelado na palavra justa, temamos mais ao nosso Deus, confiemos mais nele e isso seja provado em obediência. Que provemos dessa sua bênção, de ter comunhão com ele através desta bênção que é a palavra de Deus. Este é o caminho para experimentar, em meio a tantas injustiças, um prazer incomparável e verdadeiro procedente da sua palavra. À medida que amamos mais a palavra de Deus e ao único Deus verdadeiro que se revelou a nós de um modo maravilhoso na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.